Alô? Tá bom. Boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei antes, que tenham todos uma ótima noite. Antes de nós iniciarmos, nós vamos dar sempre aqueles recadinhos, né? E lembrando a todos que a palestra, mas logo mais, ela é participativa. Todos têm que participar também, fazendo perguntas após o término dela, né? A expositora vai estar aqui à disposição. E essa palestra também, ela nos prepara para o recebimento do passe depois, né? Então, é necessário que vocês permaneçam assim, atentos, a fim de que tudo possa acontecer em favor de todos nós, né? Então, nós temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. E o plantão de atendimento sempre antecede a palestra, 1 hora antes, né? Segunda, terça e quinta, às 20 horas. Quarta-feira, às 14 horas. Sábado, 17 horas. Domingo, às 10 horas. E temos também a evangelização infantil. Nós temos pedido aos pais, tios, avós, sobrinhos, que tragam as crianças. É aquela sementinha que vai sendo plantada, né, no coraçãozinho delas, para que mais tarde sejam cidadãos assim, bastante responsáveis, né? Temos também o nosso trabalho social, que distribui todo o segundo sábado de cada mês 60 cestas básicas, com alimentos não perecíveis, em torno de mais ou menos 300 pessoas, né? E cada 15 dias, aos sábados também, nós fazemos uma distribuição de lanche para moradores de rua. Aqueles que quiserem, perto do metrô Santana. Quem quiser participar, será bem-vindo também. E vocês sabem, quem não puder vir, né, nos assista através do nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Feito isto, então, nós vamos nos recolhendo intimamente, vamos buscar aquela sintonia com o plano que nos assiste, sempre mentalizando a figura amorosa de Jesus, porque é Ele o nosso avalista diante de Deus. É Ele que sabe das nossas necessidades e provê tudo aquilo que nós precisamos. Nem sempre a resposta daquilo que esperamos é realmente aquela que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos realmente. Então vamos ficar confiantes, não é? Vamos manter todo o nosso ânimo, a nossa serenidade, mesmo diante das provas. A gente sabe que existem muitas dores, existe muita coisa ainda no nosso mundo, porque nós não temos um mundo perfeito, né? Nós temos ainda um mundo de expiação e de provas, e todos nós recebemos as nossas provas, e isso é que vai validar do nosso ânimo, da nossa confiança em Deus, da nossa confiança em Jesus. Se soubermos bem aproveitar estes momentos, o interesse que vai se despertando dentro de nós pela doutrina dos Espíritos, que vai nos esclarecendo, nos mostrando a diferença que existe naquele que crê daquele que infelizmente ainda não tem essa confiança toda, não é? Com tudo isso, nós podemos suportar qualquer provação, qualquer contrariedade de ânimo sereno, sabendo que isso vai fazer com que nos fortaleçamos, não é? Então, nós vamos assim, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, a vida que se reparte nos dois planos, tanto assim no mundo físico quanto no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. É para lá que nós partimos todas as noites ao adormecermos. Então, é nesse sentido que nós vamos buscar
a orientação dos nossos instrutores espirituais, dos nossos amigos, nossos familiares até, né? Para que na manhã seguinte nós estejamos assim, fortalecidos, confiantes. Então vamos agradecendo por este amigo inseparável, que é o nosso mestre de amor, nosso mestre paciencioso, que nos aguarda de braços abertos, até que retornemos a Ele, de uma forma assim, cumprindo as nossas tarefas, fazendo todo o bem possível, não é? E aprimorando a moral, espiritualmente, crescendo sempre. É assim que Jesus quer nos ver felizes, confiantes. Diante disso, então, este agradecimento vai a todos aqueles espíritos também que concorrem para o nosso progresso. Eles que nos recebem quando aqui adentramos, são eles que vêm enquanto dormimos, não é? Enquanto o nosso corpo repousa, eles chegam até nós. Por isso que a prece, antes de adormecermos, é tão importante, para que nos preparemos para estar junto deles. E hoje, nesta noite, após a palestra, nós vamos fazer isso, né? Quando nos retirarmos, após o passe, que renova as nossas energias, nós vamos, agradecidos, fazer uma prece e nos preparando para recebermos mais orientação. E durante a palestra, vamos reservar esse cantinho, né, na nossa mente, no nosso coração, prestando muita atenção em tudo quanto for dito, porque são as sementes que estão sendo colocadas na nossa intimidade e que não vão se perder com certeza. Então, nós desejamos a todos uma boa noite, não é? Que aproveitem bastante. E vamos envolvendo a nossa irmã Leda, que fará a palestra para nós hoje, que ela seja muito feliz, mais uma vez. Boa noite a todos, queridos amigos da Casa do Caminho, irmãos em Jesus. O tema da noite é um tema especialmente bonito. É a espada simbólica, né? É um tema forte, espada simbólica. Esse tema é psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E ele foi retirar o tema da noite do Evangelho de Mateus. É uma das colocações que nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, que faz parte do capítulo do Evangelho, moral estranha, porque a gente estranha alguma coisa, Jesus dizendo algumas palavras. Então Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, do Evangelho de Mateus. Nossa, Jesus falando que não veio trazer a paz, mas a espada, soa assim, esse doce de mestre, como foi dito, né, no nosso preparo inicial, a bondade, o amor. Jesus não só lecionou o amor, como ele vivenciou o amor, nos tratou com amor e nos trata até hoje com muito amor. Quem de nós que não encontra o consolo na doçura do mestre? E ele dizendo que não trouxe a paz e que trouxe a espada. Mas que paz é essa que Jesus se referia? Então nós vamos procurar compreender o seu evangelho. Jesus quis dizer a paz naquele sentido que era encarada a seu tempo. O que era a paz no tempo de Jesus? Mesmo os quadros pintados com paz, do paraíso, do céu, o que era? Era a parada total, inanição. A paz era aquele céu que não acontecia nada, aquela paisagem estática, os anjos tocando harpa, não acontecendo nada. Não é essa paz que Jesus queria para nós. Essa garantia de passarmos por uma conquista e ali adiante parar.
Não é esse tipo de paz. É essa paz que Jesus disse que não veio trazer. Porque essa paz não existe nunca. Jesus disse em vários momentos: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então a paz nesse sentido, olha, eu cumpri meu dever até aqui e ponto. Não. Ele quis dizer que nós tínhamos que seguir, seguir e seguir, que nós sempre tínhamos condições. Então Jesus quis dizer com essa palavra que ele não trouxe essa paz, porque quando nós estamos no momento de tudo bem, que nós temos aquela estabilidade física com a saúde perfeita. Nós temos a estabilidade financeira com tranquilidade. A estabilidade social, emocional, que estamos muito bem. Normalmente, nesses períodos, o que acontece conosco? Nós buscamos a Deus, nosso Pai? Normalmente não. Normalmente não. Então, nesse sentido de paz, quando nós temos essa tranquilidade de viver, não precisamos pensar em nada, não temos desafio nenhum, o que acontece? Nós vegetamos, segundo a explicação de Emmanuel. Nesse momento, nós não temos desafios, não saímos do lugar. Então, nós precisamos de alguns desafios para nos impulsionar para frente. Das espadas que Jesus diz, que são esses desafios. E Jesus mostra a espada não no sentido da arma que fere, a espada que desafia, daquele desafio que desafia para o duelo do progresso, para o duelo da vida, com os nossos desafios do progresso, do nosso dia a dia, da nossa melhora. E através do que essa espada nos apresenta na nossa vivência, na nossa caminhada, na nossa jornada? Essa espada se apresenta na forma, muitas vezes, de uma doença, de uma dificuldade financeira, de um confronto com pessoas amadas, aquelas pessoas que estão do meu lado, que não me compreendem, que não me entendem, que não falam a mesma língua. Então, essas espadas são as armas com as quais nós temos que lutar. Então, essa espada que Jesus disse que veio trazer, o desafio do nosso crescimento, não da nossa luta, não do nosso derradeiro momento, aquela espada que fere e que você perece, de forma alguma. Mas a espada da vitória, que você levanta a bandeira do progresso, a bandeira de Deus. Porque a nossa reencarnação, o nosso compromisso, o contrato que nós assinamos na espiritualidade, é exatamente essa. Do progresso, da melhora diante do Pai. E para essa luta regeneradora, as armas que a espiritualidade nos confere são as armas do esclarecimento, o Evangelho. Essa é a nossa arma, o Evangelho esclarecedor. Porque quando nós entendemos a intenção do Pai, que é o crescimento do Filho, nós, filhos, que nós pedimos ao Pai? Nós pedimos o pão. O Pai não nos dá uma pedra. Ele nos dá o conhecimento, nos dá o esclarecimento. A cada um de nós, diferentemente, mesmo dentro de uma família, a cada um a nossa necessidade especial, como individualidades diante de Deus que somos. Então Ele nos dá esses desafios, essa luta regeneradora. Por isso que nós precisamos da espada do conhecimento, da revelação, que já Jesus veio nos mostrar. Jesus já chegou nos mostrando essa batalha do aperfeiçoamento há 20 séculos atrás. Jesus nos mostrava um combate, nos apresentou a espada a uma luta que não era sangrenta, a uma luta sem sangue, uma luta das nossas dificuldades inferiores, das nossas mazelas. É com ela que nós temos que lutar. É para essas inferioridades que nós temos que desembainhar a nossa espada e lutar contra elas. 20 séculos que Jesus esteve aqui entre nós, exemplificando, personificando o amor, nos trazendo a espada da luta, nos exortando à luta. Jesus curava física e espiritualmente.
E ele dizia que ele não veio para curar os corpos, que Jesus veio para curar as almas. E nós, imediatistas, muitas vezes nós queremos a cura do corpo, mas a mazela está no espírito. Então, através da expurgação de todo aquele passado doloroso, o corpo, como uma esponja do espírito, eu coloco através das doenças, das minhas necessidades físicas, eu expurgo, coloco para fora todo aquele meu mal do passado. E nós temos o conhecimento, nós temos o esclarecimento porque nós temos o Evangelho. Nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos o porquê. Nós temos as luzes da razão. Jesus, há 20 séculos, nos deixou. Kardec, logo após, veio nos mostrar, veio nos falar o porquê dos sofrimentos. Explicar aquilo que Jesus dizia à sua época e que não era compreensível. Como? Não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Porque se nós tentarmos vivenciar essa paz, ou seja, passar a encarnação em brancas nuvens, nós vamos retornar como nós viemos. E não é esse o nosso compromisso. Nós temos que crescer. E cada um de nós, quando nós avaliamos um desafio que a vida nos apresenta, nós percebemos que logo após ele, nós saímos fortificados. Porque a vida continua. Nós, espíritas, vamos ter medo do quê? Da morte? Ela não existe. Do que nós podemos ter medo? Do obsessor, daquele espírito que me faz mal? Nós sabemos, a doutrina nos mostra, que se eu tiver uma boa postura, se eu agir segundo as leis de Deus, esse espírito, ele vai, da mesma forma, se convencer. Ele não vai ter mais campo vibratório, não vai ter sintonia para estar perto de mim. Do que eu vou ter medo? De uma doença? Se uma doença, ela vem para me trazer o bem, para me esclarecer. Ela vem porque lá atrás eu tive algum compromisso e que hoje eu tenho necessidade de expurgar, de colocar para fora. Essa esponja está absorvendo isso, colocando, limpando o espírito, que é a verdadeira razão de ser. Jesus não vim curar corpos, mas almas. Então a nossa alma está sendo curada. Então nós espíritas vamos ter medo do quê? De que luta que nós vamos ter medo? Essa espada que nós temos para lutar contra os nossos inimigos, como Jesus disse, é aquela ociosidade que eu encaro, a paz como uma ociosidade, ou seja, a estagnação, a falta de crescimento, quando eu paro no lugar. Jesus, ele foi um grande revolucionário. Apesar de a sua época os homens não compreenderem, ele trouxe muitas ideias novas. Ele lutou contra o abuso dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes da época. Ele pôs abaixo crenças seculares que vigiam a sua época, os abusos que os sacerdotes faziam para as pessoas, as vendas, os vendilhões dentro dos templos, né? Jesus colocou isso abaixo. Acharam que matando o mestre, as suas ideias pereceriam junto com ele. E muito pelo contrário. Isso não aconteceu, porque a ideia é viva, é uma força viva. As ideias, elas permanecem. Jesus foi sacrificado, mas as suas ideias permanecem até hoje. E um pouco após isso que aconteceu com o mestre, a sua morte, o seu sacrifício, Allan Kardec também, na sua codificação, o que aconteceu com o livro, com o livro dos Espíritos? Ele foi queimado. Ele foi queimado na Espanha, em Sevilla, em Barcelona. Ele foi queimado, né? Na Espanha, em Barcelona, foi queimado o livro dos Espíritos para que se acabasse com as ideias. O que aconteceu? Fez um efeito ao contrário. Ele provocou o quê? Ele provocou a curiosidade das pessoas. Porque quando você diz, olha, isso você não pode ler, é exatamente isso que eu vou. Por que eu não posso? Eu quero ver o que está aí. Então, provocou essa curiosidade. E o que aconteceu? As ideias espíritas se propagaram com muito maior intensidade. Atravessaram o oceano e vieram para cá, para o Ocidente. Então, assim são as lições de Jesus. Essas crenças. Jesus foi o primeiro feminista. Ele valorizou a mulher.
coisa que não tinha o mínimo valor à época. Discutia-se até um tempo razoável atrás se a mulher tinha alma. Jesus foi o primeiro feminista. Aquela mulher que estava pronta para ser lapidada porque tinha sido pega em adultério, o que Jesus fez na época? Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foram saindo um por um. Revolucionou o costume da época. Porque todos apedrejavam até a morte, né? Uma lição linda que Jesus deu de caridade foi a do samaritano, que Jesus conta naquela sua parábola lindíssima, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele foi atacado por salteadores e ladrões e ficou ferido, inconsciente à beira da estrada. E Jesus dizia: passou um sacerdote, viu o homem caído e passou ao largo. Passou um levita, que era estudioso das leis da época também, um religioso, e passou ao largo, deixou o homem caído. Aí passou um samaritano, que a Samaria era uma periferia e tinha-se muito preconceito contra os samaritanos. Achava-se, à época de Jesus, que era uma raça inferior. E um samaritano, quando viu o homem caído, acudiu, limpou suas feridas, levou até um estaleiro e cuidou dele. E aí Jesus pergunta: quem foi o verdadeiro irmão? Quem foi que teve uma atitude fraterna para com esse irmão que estava em dificuldade, né? Então Jesus falava, Jesus exemplificava, mostrava com amor, com carinho, de uma forma como nós tentamos seguir hoje as pegadas do Mestre. Essas pegadas de amor. Jesus fala da lição do filho pródigo. O filho que pediu tudo o que ele tinha direito para o pai e saiu de casa. Gastou tudo o que tinha, com farra, com mulheres. E de repente se viu sem nada. Viu sem alimento sequer para comer. E ele lembrou que os escravos do pai, os servos do pai, tinham uma vida melhor que ele. E Jesus conta que ele volta para ser o último dos servos na casa do pai. Ele retorna e o pai o recebe de braços abertos. Então Jesus fala do amor. Então essa espada que Jesus nos apresenta, como o príncipe da paz que Jesus é, olha, o príncipe da paz dizer que não veio trazer a paz, não essa paz calma. Jesus veio trazer essa espada que ele apresenta, a espada da luta, não da ociosidade mentirosa que era prometida, esse céu de beatitude, esse céu de inanição, não. O Pai que trabalha até hoje, né? Então Jesus nos traz essa mensagem de progresso, essa espada no sentido de uma renovação, de uma guerra contra o mal, esse mal que habita dentro de nós, que muitas vezes nós entendemos como uma acomodação. Porque quando temos essa paz, entre aspas, essa tranquilidade em todos os sentidos, que nada nos desafia, o que acontece? Nós estacionamos. É próprio do ser humano. Nós estacionamos. O que acontece com uma criança na escola? Se ela faz o primeiro ano, ela já sabe todas as lições. Se ela volta no ano seguinte e continua no primeiro ano, ela não tem desafio nenhum, porque ela já sabe tudo. E se ela volta mais uma vez e fica novamente no primeiro ano? Então ela não tem desafio. Então ela tem que passar pelas séries, pelos anos, para ir aprendendo cada vez mais. Nós não podemos esquecer que estamos numa escola. Esse planeta é uma escola. E a escola tem que ter desafios para os alunos. Nós estamos inscritos aqui, né? Temos desafios. E esses desafios nos exortam a andar para frente. Nunca como guerra. Guerra, se for para guerrear, é conosco mesmo. Contra a nossa acomodação. Porque, olha, os maiores crises que nós tivemos, sanguinárias, derramamento de sangue, foram as guerras religiosas. Muito mais que guerras políticas. Em nome de Deus, quantas vidas tombaram, quanto sangue foi derramado. Não é isso que Jesus quer de nós. Não é esse tipo de espada que Emmanuel fala.
que Jesus veio trazer. Não é espada para furar a barriga do inimigo e derramar sangue e ele perecer ali. Não é isso de jeito nenhum. Porque nós sabemos que a morte não existe. Esse espírito passa para a espiritualidade e vai continuar a vida. E vai continuar a vida. E vai voltar. E vai novamente se inscrever na escola da Terra. E vai começar e vai recomeçar do ano que parou. Se ele está um tanto mais adiantado, se ele já está no ensino médio, ele não precisa voltar para o fundamental. Então, é essa a luta que Jesus nos exorta, para que nós desembaiemos nossa espada e lutemos. Essa luta, a luta material, nós temos necessidade da nossa luta do dia a dia, para o pão que alimenta o nosso corpo, para a nossa casa. Nós precisamos dessa luta material, que é uma luta, é o trabalho. Nós precisamos, faz parte da lei do progresso o trabalho. Precisamos dela. E precisamos da luta espiritual também, que a doutrina nos exorta. Essa luta desses desafios que nós entendemos e que nós vamos aparando as nossas arestas, como inscritos aqui na Escola da Terra, que nós vamos aparando dia a dia, nos melhorando um pouquinho de cada vez, que é aquela nossa tão decantada reforma íntima, que sempre falamos, né? Então, essa espada que Jesus nos coloca, que ele veio trazer, que coloca nas nossas mãos, como um conhecimento, que é a maior arma que nós temos, o conhecimento. Conhece a verdade, e a verdade te libertará. Então, esse conhecimento é uma arma muito forte que nós temos. Esse conhecimento nos exorta a pensamentos. Pensamentos de progresso, pensamentos de paz. Hoje nós sabemos que pensamento tem forma. Tudo que nós pensamos, nós projetamos no éter, no espaço, no fluido cósmico universal. O pensamento, ele não sai somente da nossa cabeça, da nossa mente, e fica, e se dissolve. De jeito nenhum. Ele fica impregnado, ele permanece em algum lugar. Então, tudo começa pelo nosso pensamento. Se nós temos conhecimento, tudo começa no pensamento, porque do pensamento vêm as palavras, e das palavras a ação. Tudo é um processo. Então, orai e vigiai. O que nós temos que vigiar? Não é externamente, vigiar internamente, aquilo que nós pensamos. Porque, como dizia minha avó, né, na sua simplicidade, ela dizia, olha, cuidado com o que você pensa, porque se passa um anjo e diz amém... E é verdade. O pensamento para a espiritualidade é uma mensagem clara. Eles decifram tudo o que nós pensamos, né? Então, pensamento, palavras e ações. A ação começou lá no nosso pensamento. Tem uma passagem belíssima de Jesus, né, que fala da espada. É aquele momento em que chegam os soldados para prender Jesus. E que Pedro fica indignado com a postura dos soldados querendo levar o seu mestre querido, né? E Pedro desembainha sua espada e fere o soldado, decepa a orelha do soldado. E Jesus, ele diz uma lição belíssima para Pedro. Ele diz, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então não é essa espada que o mestre nos apresenta, porque essa ele pede que nós coloquemos na bainha essa espada, que fique guardada, porque é da agressividade, né, do revide. Jesus nos apresenta a espada da ação, a espada do progresso, a espada do desenvolvimento, da compreensão. O que estamos fazendo aqui? O amor que ele ministrou tão bem, que ele exemplificou para nós, e que cada um de nós já tem condição de fazer, porque Jesus dizia que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E nós aqui estamos, nesse período de transição, nesse período de renovação, que essa renovação já está acontecendo, a renovação da Terra. Estamos no meio de um processo. Estamos no meio de um processo. E somos, cada um de nós, convocados
não é nem convidados, nós já estamos sendo convocados, porque convidados nós já fomos ao tempo de Jesus. Nós não nascemos aqui agora, nós estamos vindo com a humanidade. Então nós já fomos convidados lá atrás. Hoje estamos sendo convocados para essa luta do Mestre, que é a regeneração, que é a melhora do nosso planeta. Senão nós vamos, infelizmente, ter que nos inscrever numa escola um pouco mais atrasada, que seria um outro planeta ainda começando. Nós não queremos isso, né? Urge que nós aproveitemos a oportunidade, o esclarecimento, a doutrina maravilhosa que está aí e que nós possamos abraçar essa espada do amor, do progresso, que Jesus tão mansamente, tão docemente, como príncipe da paz, nos coloca nas mãos. Essa espada que não fere, que ama e que nos induz à luta do progresso. Que Jesus nos abençoe. Bom, é chegado o momento também de vocês participarem agora, não é? Fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, né? Que a Leda está aqui para responder. Alguém? Alguém se manifesta? Quando eu sento lá, eu sempre me manifesto. Aqui é outra coisa. Júlia, quer falar alguma coisa? Júlio gosta desse tema, né, Júlio? É que, pegando o gancho que a Leda falou sobre a espada, né? Jesus coloca a espada porque era um material, era um utensílio muito usado na época, né? Então, quando ele coloca... Jesus falava através de parábolas, todos nós sabemos, né? Pois as pessoas não estavam preparadas para assimilar todo aquele conhecimento. Então, quando ele coloca a espada, ele coloca de uma forma assim bem viva, porque chama a atenção, né? E a espada era vista como uma arma, ou seja, aquela que tira a vida. Então, em contraponto de tudo isso, Jesus vem mostrar que a espada, ela não só tem, tem a utilidade de matar, como também a de defender, né? Então, por isso que dizem que a espada tem 2 gumes, ou 2 legumes, né? Como brincam, né? Mas é justamente para isso, porque às vezes a espada ela é vista como uma arma, como aquela que vai tirar a vida de alguém. E depois, falando outra coisa também, que você falou dos grandes conflitos da humanidade, né? E realmente, os maiores conflitos que a humanidade já viu foram aquelas, né, em nome de Deus. Então a gente vê as cruzadas com os templários, depois a gente vê um pouco mais tarde, na época da Inquisição, depois do nazismo, né? E outras guerras civis e outras que aconteceram depois. Então, realmente, a espada tem um simbolismo muito grande. E tem outras ainda, né, Leda? Que a gente pode falar das escolas iniciáticas. Não é aquela espada que fica pendurada sobre a nossa cabeça, né? A espada de Damocles, né? É a espada que separa também o joio do trigo, que separa o bem do mal, também isso, né? E nas casas, separa até as famílias, né? Aqueles que lutam, aqueles que querem progredir moralmente, muitas vezes ficam apartados dos outros familiares, né? Que não compreendem, que ainda não seguem, né? Então, isso também vale como espada. Mas uma coisa que você falou, você tocou no Evangelho, né? Tem muita gente agora achando que o Evangelho já está superado. Então, que nós precisamos de outras novidades, né? E tem muita gente partindo para novidades mesmo, esquecendo o Evangelho. Mas o Evangelho ainda hoje, e durante muitos séculos ainda, quem sabe milênios, ele vai ser o nosso roteiro. Que é o livro de luz, é um livro que esclarece, é um livro que não diz, não faça isso, mas ele mostra qual o caminho a seguir, né? Então ele é o nosso farol, até hoje, e mais do que nunca hoje, quando essa convulsão toda acontece no mundo inteiro, né? É necessário que nós tenhamos o Evangelho como livro de cabeceira. O estudo do Evangelho é necessário.
Não é? Porque é só assim, através disso, que nós vamos nos conhecer. Se nós estamos em cursos nisso, ainda falta tanto. E realmente falta muito para todos nós. Vamos chegar lá, né? Muito bem. Então, boa noite a todos. Eu vou desligar aqui. Eu sou sonoplasta também, viu? É polivalente. Então vamos, após essa belíssima palestra, onde todos nós entendemos o significado dessa espada, fazendo a nossa reflexão mais íntima, compreendendo esse amor imenso que Jesus dedica a toda a humanidade terrena, sendo Ele, como é, o nosso governador espiritual. Nós vamos aproveitando, então, este momento para externarmos o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso carinho, em favor daqueles que necessitam desse amparo. Como dissemos a princípio, o mundo ainda é um vale de lágrimas, onde a dor é a constante companheira da criatura humana. Então vamos rogar a Jesus de Nazaré, esse meigo mestre de amor infinito, que possa levar, estendendo suas mãos sobre essas criaturinhas que ainda perambulam pelas ruas, sem teto, sem abrigo, muitas vezes sem pão, aqueles que não têm lar. Porque mesmo o lar mais pobre é sempre um abrigo seguro. Mas há muitos que não têm isso. Não cabe a nós julgar. Mas tudo aquilo que pudermos fazer em favor do nosso semelhante, vai pelo menos minimizar a dor por que passam tantas pessoas. São crianças, são velhos desamparados, são homens que perderam a fé, perderam suas famílias, se desligaram e continuam sozinhos enfrentando as suas tempestades. São criaturas de Deus. Enquanto isso, outros guerreiam. Nos quatro cantos do mundo, se nós observarmos, não há paz. Essa paz tão desejada. Mas é necessário que façamos a paz, que nos apacentemos primeiramente dentro de nós. Só assim nós vamos conquistar um mundo mais feliz, um mundo mais humano, onde as nossas leis correspondem ao adiantamento moral das criaturas humanas. Então vamos aos lares que ainda permanecem em disputa, em desacordo, pedindo ao Senhor que abençoe esses lares. Não importa se é um palácio, se é uma mansão, se é um casebre, se é um vão de porta. Não importa nada disso. O que importa é o amor correspondendo à necessidade de cada um. Se nós exteriorizarmos esse amor que ainda em nós é
tão incipiente, com certeza ele se espalhará e criará força. Se cada um de nós pensar neste sentido, de amenizar a dor alheia, com certeza ela será amenizada de alguma forma. A lucidez talvez se faça durante um segundo nessas mentes atribuladas. Então, é assim que nós entendemos seguir os passos de Jesus. Ele não fazia diferença entre aqueles que o seguiam, mas atendia a todos com o mesmo carinho, com a mesma serenidade, até quando lhe bateram na face, ele não revidou. Se nós seguirmos os seus ensinamentos, com certeza, nós criaremos tal força dentro de nós que nada poderá nos derrubar. E esta noite é esse o convite, para que criemos essa fortaleza íntima, a fim de que possamos enfrentar todas as dificuldades que a vida, com certeza, nos oferece, de ânimo sereno, confiantes. E assim, então, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, nós vamos pedindo licença para encerrarmos a reunião desta noite. Logo mais, os passes. Vamos nos preparando, né, para renovar as nossas energias, certo? E levá-las e guardá-las durante toda a semana.